Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí à nossa introdução ao 3D do AutoCAD. Nessa videoaula a gente vai ver um pouquinho sobre as entidades, os tipos de entidades 3D que o AutoCAD oferece pra gente. E a gente vai aprender como visualizar e como manipular essas entidades para que vocês estejam prontos para as próximas etapas, onde nós poderemos modelar os projetos. Tá bom? Então, dando prosseguimento aí, essa é a nossa videoaula de introdução ao 3D do AutoCAD. O AutoCAD ele tem vários tipos de entidades tridimensionais, né? As mais comuns são aquelas que a gente chama de primitivas, né? O caso do cubo, do cilindro, da esfera, do cone, né? Do torus. Se você não sabe quem é o torus é aquele formato elíptico, aquele formato de donut, né? Aquele docinho, aquela rosquinha doce, recheada, maravilhosa. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o cone ou o tronco de cone, né? É um tipo de primitiva, o cilindro, né? Esse formato triangular que recebe o nome de cunha, a esfera, o torus ou toroide, que é esse formato do donut, né? A caixa, que é o box, né? Que aí tem o cubo e tem o paralelepípedo, e a pirâmide, né? Que cortada também recebe o nome aí de tronco de pirâmide. Então, essas são algumas, né, das entidades que a gente chama de primitivas sólidas, né? Existem ferramentas específicas para a criação dessas entidades, são ferramentas muito simples de utilizar, que a gente aí no futuro vai, né, ter o prazer aí de utilizar. Vamos falar agora sobre um outro tipo de entidade que a gente chama de extrusão de polilinha. Então, esse tipo de entidade é o tipo que a gente mais usa em projetos, porque a gente tem os projetos desenhados, né, com as linhas, e a gente converte essas linhas em polilinhas. Arcos também, né, podem compor polilinhas, então polilinhas são conjuntos de linhas e de arcos, e eles formam volumes prismáticos. Então imagine que você tem uma forma, e essa forma é repetida ao longo da altura, né? Então a base é igual ao topo, por isso que recebe o nome de prismático. Todo volume onde a base foi igual ao topo é chamada de volume prismático, né? Voltando aqui um pouquinho, ó, o cilindro, por exemplo, é um exemplo de volume prismático, né? A caixa e o paralelepípedo, e o cubo também são exemplos aí que a gente tem de volumes prismáticos. Então vamos dar uma olhada aí numa parede de projeto, por exemplo, né? Então aí nós temos linhas, nós temos arcos, e essas linhas e arcos elas são repetidas ao longo da altura e acabam formando esse volume aí, né? Da parede de um projeto, da parede de uma edificação. Então qual que é a ideia? A gente tem os projetos prontos, a gente vai converter essas linhas em polilinhas ou vai criar polilinhas a partir das linhas existentes dos projetos para que a gente crie volumes prismáticos como esse. Então esse é um segundo tipo de entidade tridimensional bastante comum no AutoCAD. Um outro tipo que os alunos adoram são as entidades que a gente chama de sólidos de revolução. Então imagina um perfil e esse perfil é rotacionado ao longo de um eixo. Vou trazer um exemplo aqui, né, onde a gente tem o perfil representado aqui pelo número 1 e o eixo representado pelo número 2. Quando a gente pega esse perfil e a gente faz ele se repetir ao redor, né, do eixo 2, acaba resultando nesse formato bacana que a gente tem aí. À direita, estou apresentando um outro exemplo para vocês, né? Apresento um outro exemplo onde a gente tem esse perfil, né, que quando revolucionado ao redor desse eixo vertical, acaba resultando num volume tridimensional como essa garrafa. Então volumes como garrafas, pratos, tigelas, né, vasos, e volumes, né, assim, cilíndricos, né, volumes circulares, volumes de formas, né, que são repetidas ao redor de um eixo, acabam criando, né, esses volumes interessantes aí para você trabalhar também no AutoCAD, tá? Então futuramente nós trabalharemos com esses três tipos de entidades, né? Mas nesse primeiro momento a gente vai aprender como visualizar e como manipular, né, para que vocês não tenham dificuldade lá na frente em relação a esses dois aspectos aí que são a visualização e a manipulação. Quais são os recursos que a gente utiliza em visualização e manipulação, né? Vamos conhecer dois recursos super importantes. O primeiro deles é o ViewCube, ou cubo de visualização, e o segundo recurso é o Navigation Bar, né, ou barra de navegação. Esses dois recursos permitem que você visualize e manipule entidades de uma forma bastante fácil. Então vamos ver como que isso daí é feito, né? Para que você
você já abriu a tela do AutoCAD várias vezes, você já se deparou com esse ícone aí do lado direito, né, que é o ícone do View Cube, ou cubo de visualização. Né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, né, para você como é que ele funciona. Nesse momento a gente está só apresentando aonde é que ele fica. E a Navigation Bar é essa barra que está logo abaixo do ViewCube. Então, se você abrir o AutoCAD na interface padrão, a interface de instalação, a tela que você vai ter é uma tela parecida com essa. Tá? Então, o ViewCube, né, o ViewCube e o Navigation Bar ficam aí à direita. Vou mostrar para vocês também como fazer, caso de repente não esteja presente. Então, estou trazendo aqui uma ampliação para que vocês possam ver isso ampliado, né? Então, tem um cubo de visualização aqui, norte e sul, né? Leste, east, né? Em inglês, e oeste, né? West, em inglês, com W. E top, que significa vista superior, ou planta, né? Aqui, né, na Navigation Bar, já tem alguns ícones que você reconhece, né? A mãozinha, esse ícone de zoom aqui, esse aqui vocês ainda não conhecem, que é o Orbit, né? E vamos dar uma olhada então que recurso é esse que é o ViewCube que está sendo apresentado aqui no centro. Tá? Eu coloquei essa imagem de propósito para que você repare nessa pequena caixinha azul que está aparecendo aqui do lado direito, né? Então você tem a palavrinha top e você tem essa pequena caixinha azul aqui no canto. Vamos entender como é que o ViewCube funciona. Né? Estamos aqui numa cena do AutoCAD, onde você está vendo aí uma letra F, né? F de Fabrício, né? Super original, o meu exemplo tridimensional, e está aqui o nosso amigo ViewCube, né? ViewCube. Então repara, quando a gente coloca o cursor em cima de top, ele acende, né? Essa palavrinha top. Quando a gente coloca o cursor aqui nos cantos, ó, o que que ele faz? Ele acende um quadradinho azul. E se nós clicarmos nessa situação, ele vai mostrar para a gente uma isométrica. Então, eu vou dar um clique agora, olha o que vai acontecer. Opa, mostrou para nós aí a isométrica, olha que bacana, né? Então, as outras quinas, ó, são quinas onde a gente navega, né, pelo 3D do modelo até essa situação inicial. Né? A gente pode ver a vista frontal, ó, né? Aí vão aparecer essas setinhas, para quê? Para que nós possamos girar esse cubo. Ó. Vamos para a vista esquerda, direita, né? Olha lá, a vista da direita, a vista da esquerda, left, né? Ó, back, que é a vista posterior, né? Ou vista de trás, né? A vista dos fundos. E ao clicar nessa flechinha aqui de cima, nós somos trazidos novamente para a vista top. Então o ViewCube tem esse tipo de funcionamento, né? Você consegue aqui nessas duas setinhas também promover um giro da visualização, né, permitindo que você desenhe em outros sentidos também. Então, muitas vezes você está com o desenho de uma planta e você quer desenhar os cortes, né, e você acaba rotacionando a planta. E, na verdade, não seria necessário, bastaria você girar a visualização, essa planta estará deitada, né, e você poderá aplicar aí os X-lines, né, e obter aí a planta na posição e o corte que é respectivo a essa planta que está nessa posição. Tá bom? Então, a ideia do ViewCube é só essa, né? É te permitir essa manipulação do modelo tridimensional dentro do AutoCAD. Então, agora que você entendeu esse recurso do ViewCube e as vistas que ele tem, eu vou mostrar também aonde você pode, né, exibir o ViewCube caso ele não esteja sendo exibido. Né? Normalmente a gente trabalha na ribbon que a gente chama de Home. Né? Se vocês vierem aqui no AutoCAD, vocês vão ver que aqui em cima a ribbon que está aparecendo é a ribbon Home. Um pouquinho para a direita aqui, existe uma ribbon chamada View, e aqui nessa ribbon View, né, olha ela aqui, você tem os dois botões, o botão que exibe o ViewCube e o botão que exibe a Navigation Bar. Tá bom? Então, caso não esteja aparecendo, basta você clicar em View, acionar esses dois botões aí, né, e os botões estarão aí aparecendo. Tá bom? Muitos alunos se queixam também, quando estão desenhando, né? O cara está lá desenhando uma planta e tal, é bastante comum o pessoal falar, pô, professor, esse ícone aqui XY, ele está me atrapalhando, né? Se esse ícone estiver atrapalhando você, é só você desligar ele aqui, né? No botão da UCS Icon, né? O ícone da UCS, o ícone de coordenadas do sistema, né? É o Sistema Universal de Coordenadas, né? Universal Coordinated System. Então, esse botão ativa ou desativa o ícone da UCS. Se você preferir, de repente, desenhar sem ele, né, você pode usar essa alternativa aí. Tá bom? Então, caso não esteja sendo exibido, né, você consegue exibir aí nessa posição.
Eu vou trazer vocês agora para um outro ponto da interface do AutoCAD que pouca gente conhece, mas que vale a pena vocês conhecerem, porque permite acessos rápidos a determinadas visualizações quando você está trabalhando com 3D, né? Repara que aqui do lado esquerdo, ó, da tela está acesa essa palavrinha top, né? Então, está aqui a palavrinha top do lado esquerdo. Se nós clicarmos em cima da palavrinha top, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: será aberto esse menu de atalho, e dentro desse menu de atalho você tem as visualizações customizadas e você tem as visualizações padrão. Então, ó, topo, vista do topo, planta, né? Vista da base, a vista de baixo, né? Left, esquerda, right, direita, front, vista frontal, back, vista posterior, né? Isométrica sudoeste, isométrica sudeste, né? Isométrica nordeste e isométrica noroeste. Então, tá aqui em vista top. Se você pegar aqui north, né, e west, norte e oeste, essa quina aqui dá para a gente a visualização da isométrica NW, isométrica noroeste. Ó. N está aqui, W está aqui. Né? Então a gente vai estar vendo a vista posterior e a lateral esquerda, left. Tá bom? Então espero que você tenha entendido aí. Né? É bastante simples de acessar, né? É só ir lá em top, clicar em top, vai abrir esse menuzinho, é uma coisa super rápida, né? Basta você dar um clique, ó, o menuzinho aparece, você dá um clique e o menuzinho some. Beleza? Então é isso que é uma possibilidade a mais aí que você tem, né? Um menuzinho de atalho para você acessar essas visualizações aí rapidamente. Vamos dar uma olhada agora no Navigation Bar, que é essa barra de navegação, como é que ela funciona, né? O Navigation Bar, ele é uma barra que tem a mãozinha, que vocês já conhecem, que é essa mãozinha aqui. Então, se eu clico na mãozinha, né, ó, isso me permite, né, reposicionar a vista. Se eu tiver numa vista de isométrica, por exemplo, eu clico na mãozinha, eu consigo reposicionar da mesma forma aí a cena, né? Então, a gente não está reposicionando nenhum objeto, isso é importante dizer, né? A gente está reposicionando, é o observador que está olhando para esse 3D aí, para essa cena, certo? Então, esse é o recurso Pen, né, atalho com a letra P, que vocês já conhecem muito bem. O outro recurso, que é o segundo recurso, que é esse que eu estou dando destaque agora, ele é um recurso que se chama Zoom Extents. Você já ouviu falar do Zoom Extents, né? O Z Enter e Enter. Então, o Zoom Extents, quando você clica, ele vai deixar a cena com o maior tamanho possível na tela. Basta você clicar sobre ele. Né? Então, se acontecer, você está operando de repente com uma panorâmica, você perdeu a sua cena e fala assim, poxa, mas cadê minha cena? Clica no Zoom Extents e a sua cena será exibida ou mostrada para você. Tá? Então tá aí uma possibilidade de Zoom Extents, assim como nessa setinha aqui embaixo, você tem acesso a uma série de outros tipos de zoom, né? O zoom de janela, o zoom anterior, o zoom em tempo real, o zoom all que vocês conhecem, né? E assim por diante, tá? E o terceiro e último é esse aí, que é o Orbit, ou 3D Orbit, né? Orbit é um atalho que a gente acaba usando, e o 3D Orbit, ele é um comandinho que funciona para a gente orbitar essa geometria, ele é um comando extremamente útil quando a gente está trabalhando com 3D, porque ele permite esse tipo de visualização, ou esse tipo de... né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está orbitando a nossa cena, né? Estamos orbitando a nossa cena tridimensional, utilizando essa ferramenta que é o Orbit ou o 3D Orbit. Tá bom? Então, no Navigation Bar tem esses acessos importantes para que você possa manipular. Então, aqui em cima, no ViewCube, a gente tem recursos de visualização e aqui embaixo, na Navigation Bar, a gente tem os recursos de manipulação, né, do ponto de visão. Então, só relembrando aí os atalhos de teclado, que tornam vocês muito mais ágeis, né, na operação do AutoCAD. O Pen, né, que é a mãozinha, P-Enter, o Zoom Extents, que vocês já conhecem, o Z-Enter e Enter, e o 3D Orbit, 3DO, que é o atalho, ou Orbit, né? Você pode usar essas duas digitações para chegar no mesmo comando. Vão permitir que você orbite aí a sua cena, tá bom? Aí você fala assim, pô, professor, mas eu vou ter que ficar clicando, né? Z, Enter e Enter, eu vou ter que ficar usando as teclas, não tem como acessar mais rápido isso daí? Com certeza. Né? Se você lembrar que se você pressionar o botão do meio do mouse, você está acessando o recurso Pen, né? Você também
lembrar que clicando 2 vezes no botão do meio do mouse, você está acessando o Zoom Extents, então aí a cena te permite esse acesso rápido aos comandos, tá bom? E no caso do 3D Orbit, o que eu faço, professor? Você pressiona o Shift, mantém o seu dedo aí no Shift, né? A tecla fica pressionada e você usa o botão do meio. Então, sem a necessidade de acessar essas ferramentas por aqui, né? Um mero clique aqui, ó, no botão do meio, 2 cliques vai dar o Zoom Extents, 1 clique só vai virar a mãozinha, né? 2 cliques dá o Zoom Extents e Shift pressionado, segurando pressionado e a rodinha, né, do meio aqui, a rodinha do mouse, o botãozinho do meio do mouse, vai permitir você orbitar a sua cena, tá bom? Então façam testes, aprendam, né, como manipular direito essas visualizações das entidades tridimensionais, né? Então, só para a gente relembrar esse conjunto de informações, né? No Pen, você acessa com P-Enter ou pressionando, mantendo pressionado o botão do meio do mouse. O Zoom Extras é o Z-Enter e Enter, mas você pode clicar 2 vezes no botão do meio do mouse. E o 3D Orbit pode ser acessado aí digitando 3DO ou Orbit, ou mantendo o Shift pressionado, né, e pressionando o botão do meio do mouse. Então tem essas 3 possibilidades aí de acessar bem rapidamente, tá? Eu sei que são várias informações, no começo parece tudo assim, nossa, quanta informação. Treina um pouquinho, né, e assim que você treinar você vai ver como são recursos simples de acessar, recursos bastante fáceis, né, são recursos muito acessíveis para trazer agilidade para o projetista. Como a gente vai começar a trabalhar com 3D, é muito importante que você conheça também esse recurso. Você já conhece o Object Snap, né, o famoso O Senhor, e a janelinha que aparece quando a gente fala o Senhor. Mas existe um O Senhor para 3D, existe um 3D Object Snap. Então, lembra dessa janela, né, onde a gente acessa aí o nosso Object Snap, né, Endpoint, Midpoint e companhia limitada? Pois é, olha quem está do lado direito ali. É o 3D Object Snap. Vamos dar uma olhadinha então nessa janela do 3D Object Snap. Então você vê aqui que ela pode ser acionada, né, ou desligada com o botão F4. O recurso está ativado e esses 3 tipos de condições aqui estão ativados. Uma coisa que você tem que prestar bastante atenção é isso aqui embaixo. O aluno tem mania de sair ligando, né, todas as opções. Então, no caso do 3D, o Snap de 3D, que são esses pontos possíveis aqui da gente clicar, eles podem reduzir a performance. Então é recomendável que você habilite somente aquilo que você for usar, tá bom? E o que vai ser mais comum que vocês usem são, no caso, esses 3 primeiros aí, né, que estão aí desse lado esquerdo da tela. Eu vou apresentar então para vocês quem é que são esses 3 primeiros. Esse é o Vertex, né, ou vértice. Então o vértice é o quê? O encontro de 2 ou mais arestas, né, que compõem esse pontinho aí de interseção de arestas, né? Então isso é o que é chamado de vértex. Nessa imagem, nesse exemplo do cubo, existem vários outros vértices onde a gente pode clicar, que são esses que eu estou mostrando para vocês aí nesse momento, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no segundo. O segundo que a gente tem é esse Midpoint on Edge. Midpoint é o ponto do meio, né, o ponto central, o ponto do meio. E Edge aresta, né? Então, ou beirada, né? Edge, a beirada do precipício, você fala edge em inglês, né? Essa aresta aqui, ela tem um vértex aqui em cima, um vértex aqui embaixo e um midpoint, seria o equivalente ao midpoint da linha, né? Que vocês já estão habituados a usar. Então, olhando esse cubo aí, dá uma analisada, né? Quantos midpoints on edges a gente tem aí no cubo? Todos esses aí que a gente está vendo. Vamos assinalá-los então, né? Olha quantos midpoints on edges a gente tem, que são pontos aonde você poderá clicar, né? Vamos dar uma olhada então agora no terceiro, que é esse centro da face, né? Center of face. Então, quantas faces a gente tem aí? 3, né? E esse ponto é o ponto que permite que você selecione o centro da face. Então, quando você vai copiar um objeto para cima do outro, mover um objeto para cima do outro, esses 3 pontos podem ser usados, né? Tanto o vértice, quanto o midpoint on edge, né? Quanto o center face, tá bom? Então, espero que tenha ficado bastante claro esse recurso. Vamos agora conhecer um outro recurso extremamente importante, que é chamado de Visual Styles, né? Os estilos de visualização. Como é que a gente acessa esse recurso? A gente acessa esse recurso digitando mesmo na command line, digitando na linha de comando,
né? Visual Styles. Quando a gente começa a digitar Visual Styles, ele já vai abrir para a gente essa janelinha aqui dos estilos de visualização, tá bom? Então isso é um jeito, né? Como é que a gente faz para ativar um estilo de visualização? A gente precisa clicar 2 vezes sobre ele, né? É muito frequente a gente está no laboratório, o aluno clica e fala assim, pô, professor, não está mudando, eu estou selecionando, ó, mas não está acontecendo nada. Então, por que não está acontecendo nada? Porque é necessário clicar, clique 2 vezes. Quando você clica 2 vezes, a coisa muda de figura. Então, vamos usar aqui o nosso amigo Pen, vamos puxar um pouquinho aí para o lado, para vocês verem um pouquinho melhor. E vamos mostrar para você o que o Conceptual faz, né? O Conceptual, ele solidifica, né, essa volumetria e ele coloca essas cores nas entidades. Então a entidade que é vermelha, opa, dá um show me this again. A entidade que é vermelha vai aparecer assim, vermelhinha, tons, né, de vermelho, aí meio que um goiabinho, um roxo. Qual que é a ideia? A ideia é separar 3 cores diferentes para facilitar você a distinguir os planos, né? Então aqui eu tenho um plano XY, aqui eu tenho um plano YZ, aqui eu tenho um plano XZ, né? Então ele usa 3 cores diferentes. A mesma coisa está acontecendo aqui com o nosso volume amarelo e a mesma coisa está acontecendo com o nosso volume azul, né? Vamos voltar aqui para o primeiro, ó, o vermelho lá no fundo, o amarelo nessa posição e o azul aqui. Esse outro aqui é um que se chama de hidden, né? Ou oculto, escondido. O hidden faz o quê? Ele esconde as linhas que estão lá atrás. Então ele apresenta os volumes como a gente enxergaria os volumes, sem as linhas de trás, né? Diferente dessa visualização que cria essa situação aí que é um pouco mais confusa, né, para você poder trabalhar. Então aqui ele te habilita essa possibilidade. Aqui você tem uma outra possibilidade que se chama realista, né? Então é uma visão realista, um estilo de visualização realista. E aí você vai falar, nossa, professor, o que aconteceu? Né? Aconteceu uma coisa muito simples. Eu havia aplicado um material de madeira de propósito nessa entidade para você perceber o que acontece quando você aplica esse recurso chamado Realistic, né? Ele vai usar os materiais que nós aplicamos na volumetria e vai exibir esses materiais aí na volumetria. É claro que para isso ele vai ter que ler uma textura, ele vai ter que calcular a textura nessas faces aí da peça, para depois conseguir colocar a textura em cima da peça, né? Então isso requer muito mais processamento de vídeo. Então, de todas essas opções que são apresentadas aí pelo Visual Styles, essa é a opção que vai ter mais custo do ponto de vista do desempenho de vídeo. Se você tiver vários objetos com vários materiais, ele é capaz de exibir, mas o computador pode ficar mais lento por ele estar usando esses recursos de vídeo, tá bom? Esse aqui é muito similar ao anterior, ao Realistics, é o Shaded. Shade em inglês é sombras, né? Então, Shaded é sombreado. Então ele vai meramente aplicar uma cor bem básica, bem simples, bem fácil, para você ver o sombreamento. A ideia do Shaded é que quando você coloca luzes na tua cena em 3D, ele apresenta se está mais claro, se está mais escuro. Como eu não coloquei nenhuma lâmpada, ele está aplicando aí uma iluminação geral. Mas no momento que eu coloco uma lâmpada nessa cena, ele vai aplicar essa iluminação aí nessas volumetrias. E o Shaded é muito parecido com o Shaded com arestas, né? Olha lá, o Shaded with edges, né? Shaded com sombreamento, sombreado com aresta. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai manter as cores que já estavam sendo exibidas, mas vai colocar essas arestas aqui, né, no elemento. Então isso acaba criando uma visualização melhor dos volumes, né? Diferente desse aqui, ó, né, que mostra só o sombreamento, né? Quando ele coloca as arestas, você percebe que esses volumes pulam um pouquinho para frente e você tem um resultado bastante diferente, né, do Conceptual que a gente viu lá no começo, que aplica esses tons assim mais pastéis. Vamos para esse ótimo aqui, Shades of Grey. Shades of Grey, ele não aplica cores, ele vai aplicar apenas tonalidades de cinza, né? E a gente vai ser capaz de avaliar a iluminação da cena e a volumetria com tonalidades de cinza. Isso simplifica o processamento gráfico porque não tem que estar trabalhando com a cor. E ajuda quando você está modelando. O Sketch, ele é muito interessante, rascunho, rabisco, né? Ele é muito interessante, os alunos gostam muito desse recurso, por quê? Porque o teu 3D fica com essa cara de desenhado à mão, sabe, no caderno, né? Então as meninas olham e falam, ah, que fofinho, e de fato, né, é muito fofinho, né? Tem que tirar o chapéu, é o recurso mais fofinho que tem do Visual Styles, com certeza, é fofíssimo.
Aqui é wireframe, é arame, né? Fios de arame. Então, wireframe, fios de arame é uma visualização muito parecida com aquela primeira. Professor, por que tem essas duas então, né? Essa primeira preta aqui, né? Esse estilo aqui e o wireframe. Porque ele coloca aqui o estilo que a gente está usando lá no 2D. Então, esse primeiro quadrado aqui está representando aquilo que a gente enxerga lá no model quando a gente está desenhando em 2D. Por isso que esse está aqui também, né? Para representar essa visualização de fios de arame, mas em 3D. Esse daqui, chamado X-Ray, esse é muito interessante. Você coloca os alunos e fala, nossa, porque de fato é muito legal. Visão de raio-x, né? O melhor estilo Superman. Quando você clica duas vezes e aplica esse estilo de visualização, né? O que você terá é uma visualização aí de raio-x, né? Dos seus volumes. Repara que inclusive a madeira está em raio-x, né? Tá vendo? Então os materiais também serão exibidos e você enxerga aí através. Tá bom? Então esses recursos são importantes, por quê? Para que a gente seja capaz de visualizar, né, as nossas volumetrias e manipular aí essas volumetrias. Tá bom? Então esses são os recursos, né, que vocês utilizarão para a visualização e para a manipulação da visualização do 3D. Né? O resto dos comandos são os comandos que vocês já conhecem, é o Move, é o Copy, né, o Rotate e assim por diante. Então vamos voltar para cá, lembrando que para acessar Visual Styles, vamos relembrar. Está aí só a janela do Visual Styles, que eu já apresentei para vocês esses estilos todos. A gente vai acabar não utilizando esse slide, mas é sempre bom relembrar. Né? Digite Visual Styles na Command Line para acessar os estilos de visualização e ative um estilo clicando duas vezes sobre ele. Tá bom? Ele somente será aplicado se você clicar duas vezes sobre ele. Então agora eu convido vocês a praticar, né? Quem está com atividades teóricas, né, vai para um questionário teórico. Quem está com atividades práticas, eu convido vocês aí a praticarem. Né? E eu fiquei aqui quebrando a cabeça de qual seria a brincadeira mais legal para vocês praticarem. Né? Eu estou dando a deixa aí na tela, que vocês estão vendo. Né? Todo mundo, quando já foi criança um dia, né? Eu não sei vocês, eu ainda sou criança até hoje, graças a Deus, já brincou com isso daí. Né? Esse joguinho é chamado de Meu Pequeno Engenheiro, né? Ou Brincando de Engenheiro. Alguns fabricantes de brinquedo fazem isso, né? E as pessoas viajam, né, fazendo composições com essas peças, né, e usando elas para criar castelos, né, para criar casinhas, para criar prédios e tudo mais. Então eu convido vocês. Você pode sonhar pequeno, né, que é o brinquedo, por exemplo, que foi montado aí nessa foto. Para mim, né, é um brinquedo é uma montagem de quem sonha muito pequeno. Ou vocês podem ser um pouco mais gananciosos, né, e sonhar grande. Né? Então olha que bacana esse castelo, né, feito por uma pessoa que ficou viajando na maionese ali em cima dos brinquedinhos e brincando pra caramba. Então o que eu quero é que vocês, né, fiquem imbuídos desse sentimento aí de criação, né, aproveitando para manipular as formas. Então o que foi feito? Foi feita essa atividade e esses blocos estão sendo fornecidos para vocês dentro do primeiro arquivo. O arquivo chama-se Castelo, né? Então o castelo, ele é o quê? Ele é o arquivo que tem todos esses blocos dentro. Então eu criei para vocês o quadradinho, né, que eu chamei de box. Então box brick, porque brick em inglês é tijolo, né? Sempre é bom, né, na aula de AutoCAD a gente aprender inglês. Então é o box brick, que é o quadradinho pequeno com tijolinhos, né? Nessa lateral e lá nessa frontal e lá na vista posterior também há tijolinhos para vocês. O box tunnel, né? Tunnel em inglês é o túnel, é o box tunnel. O box tunnel é esse box quadradinho aí, né, vermelhinho, com o tunelzinho do lado de cá e o tunelzinho, né, do lado de lá, vermelho, tudo bonitinho. E o box que eu chamei de box window, que é o quadradinho verde com a pequena janela. Os próximos blocos são roof, né, para quem não sabe, roof em inglês é telhado, small é pequeno, como vocês sabem, e large é grande. Né? Então a gente tem o roof large, que é aquela peça, o triângulo maiorzão, tá aqui, ó, que dá para ver aqui no arquivo do castelo. E o roof small, que é aquele telhado baixinho, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem exemplos do roof small, né? Olha o que o cara fez aqui, que coisa bacana. E aqui no meio, ó, esses triângulos maiores aqui são os roof larges, né? Que são os telhados grandes. Essas peças verticais eu chamei de torre, devia ter chamado de tower, né? Mas agora já era.
torre Tower Brick, que é a torre com tijolos, e a torre Tower Clock, né, que é a torre que tem as duas janelinhas ali na vertical e o reloginho, tá? Então procurei fazer com bastante detalhe para que a peça fosse bastante realista e de fato tá uma qualidade bem legal assim para vocês poderem mexer. Eu criei essas peças duplas na horizontal, que são dois boxes, um ao lado do outro. Essas peças são também bastante comuns, né? Essa daqui principalmente, que é a que eu chamei de wall window, que é a parede janela. Você tem a wall tunnel, né, que é a parede túnel, e você tem a wall brick, que é a parede de tijolinhos, ok? Então a ideia é que você monte um castelo, né, que você viaje, que você se divirta pra caramba usando essas ferramentas que estão aí à disposição de vocês, né, manipulando esses objetos todos, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira delas é para você não ficar pegando endpoint, midpoint e companhia limitada, né? Vamos lá de ó senhor, e você vai nessa janela desabilitar o Object Snap, ou Snap de objeto, né? Desabilita ou pressiona F3 para desabilitar. E aqui do lado, no 3D Object Snap, você vai habilitar o 3D Object Snap ligando vértices, ligando o meio da aresta e ligando o centro da face, né? Então, quando você fizer isso, se você der um line, por exemplo, ele não vai mais pegar endpoints, né? O que ele vai pegar para você? Ele vai pegar aqui, ó, o meio, tá vendo? Midpoint on edge, o centro da face aqui com um círculozinho e o vertex no canto aí quando ele mostrar os quadradinhos. Beleza? Então essa é a dica que eu dou para vocês aí brincarem e produzirem os seus castelos. Eu espero que vocês brinquem, postem seus castelos, postem aí na foto, tá? Faz um castelo bacana, porque depois a gente vai ter um concurso de castelo. O castelo que receber mais like aqui no Teams é o castelo vencedor, né? Eu acho que o castelo vencedor ele tem que fazer por merecer, né? Alguma coisa bem interessante, assim, tipo um meio ponto na média, né? Talvez até um ponto na média. Eu acho que dá pra gente negociar. Então eu espero que você se divirta pra caramba aí montando o seu castelo, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Revejam quantas vezes for necessário, né? Se for preciso tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. A gente tem Teams, a gente tem o chat do Teams, a gente tem a postagem no Teams, que vocês podem entrar e comentar na postagem da tarefa. Vocês têm o WhatsApp também. Então divirtam-se pra caramba, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela atenção e logo logo tem mais. Um abraço, tchau, tchau.